Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. E hoje nós estamos aqui inaugurando mais uma das séries do Inloco. Nós estamos promovendo umas situações bem diferenciadas, bem inovadoras. Isso tem sido muito legal, né? Isso agrega muito dentro do Inloco, que pessoas diferenciadas, com perfil diferenciado, venham até nós, para que a gente consiga, né, transmitir informações bem relevantes para toda a sociedade. E nessas idas e vindas e conversas, e a participação do Inloco também, dentro do programa e da rádio do SINAP, que é o Sindicato dos Advogados do Paraná, e aqui faço uma reverência ao nosso presidente, doutor Vitor Hugo. Eu pude conhecer várias pessoas, dentre elas duas que estão aqui hoje nos prestigiando, que é a Débora de Castro da Rocha e o Ney Daniel. Sejam bem-vindos, Débora, Ney. Débora, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem, e você, Jana? Tudo certinho. Muito obrigada pelo convite. Eu falo assim da minha alegria de estar aqui hoje. Já não é a primeira vez no Inloco, né? Estou retornando e hoje com a grata satisfação de ter aí essa série do direito imobiliário urbanístico e nós estamos super felizes, né? Porque é uma gratidão mesmo a gente poder falar sobre um assunto que é do nosso dia a dia. É uma área que notadamente se destaca porque, né, tem várias situações específicas que podem ser aí trazidas para discussão, para enriquecimento, né, da sociedade, de todos nós. E eu acho que, assim, nós teremos muito a ganhar e espero transmitir aí dentro dessa tua proposta um pouquinho, ainda que seja de conhecimento para todo mundo. Legal, bacana. Ney, finalmente você por aqui, hein, Ney? Como Ô, é que está doutora, sendo tudo tua bem? experiência? Tudo certo? Tudo jóia. Nossa, agradeço imensamente aí o convite, tá? Eu só tenho a agradecer aí, primeiramente agradecer a Deus, né, e por todo esse momento aí que está me proporcionando, todas as oportunidades que venho angariando aí, agora estou trabalhando com a doutora Débora, né, nesse ordenamento aí Legal. jurídico do direito imobiliário. Agradeço imensamente também ao escritório, Débora de Castro da Rocha, Advocacia, por estar aqui presente, né, e por conhecer agora essa nova área, e que é uma área que estou aí enfrentando, no caso, assim, vamos dizer assim, o conhecimento de toda essa hermenêutica, e agradeço imensamente também ao presidente do SINAP, né, o Dr. Vitor Hugo, né, que sempre também me deu oportunidades lá no SINAP, estou lá presente também pelas manhãs, né, e agradeço todas vocês aí, as professoras que estão aí dando todas as oportunidades, tá, gente? Muito obrigado. Eu Imagina. fico muito feliz e muito orgulhosa de você, viu, Ney? O Ney a gente Obrigado. acompanha há um bom tempo, né? E a dedicação dele dentro do SINAP é algo assim que só refletiu para o melhor. Uhum. E agora, olha que legal, né? Poder fazer parte desse corpo jurídico do escritório, né? De destaque, principalmente em um assunto tão peculiar. E esse assunto tão Sim. peculiar é que a Débora hoje começa, né? Porque é o início de uma Uhum. série, pessoal, assim como tantas outras, né? É só o início daquilo que nós temos a partir de agora dentro das questões imobiliárias e urbanísticas. Mas, Débora, eu gostaria que você Uhum. falasse um pouquinho de você, né? Eu sei que o Uhum. teu currículo dispensa comentários, porque ela já é muito conhecida dentro dessa área, mas eu gostaria muito que você se apresentasse aqui também para o pessoal do Inloco. Obrigada, Jana. Bom, eu agradeço aí pelas palavras, tanto suas, Jana, quanto do Ney, né? Uma gratidão imensa, como eu falei, para vocês estar aqui. Agradeço pela oportunidade, agradeço a Deus, né? Agradeço aí ao Dr. Vitor Hugo, que foi aquela pessoa que também me abriu as portas do SINAP através da coluna semanal ali, tanto escrita do nosso artigo, quanto também aquela que está sendo televisionada agora, né, pela CWTV, Canal 5 da NET, que dá aquela possibilidade de a gente falar um pouquinho da nossa área, né, e o Ney está também fazendo parte disso tudo, agora como integrante da nossa equipe, nosso escritório, agora também com essa grata oportunidade de estar contigo aqui, Jana. Bom, eu sou uma ávida pesquisadora, trabalho já há muitos anos com direito
direito imobiliário, né, tenho aí uma estrada de quase 15 anos de experiência na área jurídica, né, vim de grandes escritórios, né, onde eu tive a grata satisfação de trabalhar com grandes nomes do direito nacional, estadual também. Agradeço também a todos eles que sempre estiveram ali me apoiando, me deram grandes oportunidades que hoje me possibilitaram estar aqui, né, com o meu escritório e fazendo o que eu amo de paixão, que é atuar com direito imobiliário urbanístico, né. Atuo em comissões também de direito à cidade da OAB Paraná, Pacto Global, já fui presidente de comissão de direito imobiliário da OAB Paraná também, só que na subseção de São José dos Pinhais. Trabalho efetivamente com a área, atuo como professora, né, na Unicuritiba, na pós-graduação de Direito Imobiliário, Notarial e Registral também, né, atuei em 2 cadeiras já, tanto de Direitos Reais quanto de Direito Notarial e Registral. Tenho um livro escrito também sobre a área, não necessariamente só se restringindo ao direito imobiliário, porque a gente trata de aspectos também urbanísticos e especialmente ambientais, falando de compliance ambiental, né, porque resvala aí enfim, a construção civil é o norte, né, da área imobiliária, pelo menos aqui, quando a gente trabalha com isso aqui no escritório, então a gente também acaba se deparando com questões ambientais. Então, nesse sentido também, a minha dissertação de mestrado também foi na área, então, que gerou a possibilidade da publicação do livro, né, que eu falo das irregularidades dos licenciamentos ambientais em descompasso ali com o que é disposto na legislação. Então, tudo isso, né, serviu e me tornou aí hoje, né, o que eu sou dentro da área imobiliária, o que eu amo fazer, né, o que me motiva todos os dias a levantar e realmente buscar entender e saber cada vez mais, porque, como se diz, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. Então, isso me move e realmente me faz acreditar que eu posso ser um pouquinho melhor a cada dia e buscar sempre me aprimorar dentro daquilo que eu faço. Muito bem, muito legal. Isso tem despertado bastante interesse, tanto é verdade que entre uma conversa e outra, eu digo que a Débora é a minha mentora no direito imobiliário, então quando eu tenho alguma dúvida, ela com a Débora, que eu acabo, né, procurando sanar essas dúvidas. Ney, me conte um pouquinho ali da tua experiência, como é que está agora. Você já se formou, Ney, ou está na reta final? Como que estão as coisas, Ney? Porque eu conheci o Ney Então, como estudante do direito, né? Vai ser sim, então. eternamente também, né, Ney? Mas academicamente, me conta. Porque depois também continua os estudos, né? Então, eu estou no 4º período agora, então vamos dizer assim que estou na metade do caminho ainda, né? E que as oportunidades que vinham aí angariando aí, e todo esse conhecimento jurídico também, quero também agradecer a coordenadora, a Thais Martins, né, da faculdade onde curso o curso de Direito, né, e que estamos todo esse conhecimento aí de estudar Direito, que é uma área que é muito interessante, que, na verdade, assim, toda a sociedade acaba tendo aí uma curiosidade muito grande do que é ser advogado, né, e todos acabam aí tendo sempre, vamos dizer assim, uma distribuição de todo o conhecimento do direito, que, do meu ponto de vista, seria interessante se todos pudessem ter, né, esse entendimento jurídico, porque nós, brasileiros, necessitamos de muito conhecimento ainda, toda a sociedade ainda necessita de todo um grande conhecimento, né? Então, eu vejo que o curso de Direito é um curso que faz com que a pessoa ela tenha um entendimento de como que funciona, do que é ser cidadão, né? Do que é ser um ser social, do que é educação, né? Entre outros fatores, né? Então, ultimamente, só tenho a agradecer de todas as formas aí, de todas as possibilidades aí, de todo o conhecimento, né? Que venho angariando aí nessa jornada desde quando entrei lá no Sinap, tá, Janaína? Muito bem, eu conheço o Ney de lá, né? Quando a gente iniciou Exatamente. essas atividades, as entrevistas, já fizemos também com a Simone, tem que deixar uma homenagem também para a Simone, que acabou me apresentando toda essa turma, né? E ali nós começamos, né? Fizemos
A Simone trabalhou lá no escritório, né? E aí, agora está lá, uma excelente advogada, referência também. E dentro desse panorama todo, é que nós tivemos o contato com o pessoal do Sinap, né? E já tivemos também parcerias na Livraria da Vila. Estamos todos com saudades dos eventos lá na Livraria da Vila. Viu, Débora? Em breve, você estará conosco também lá na Livraria da Vila, né? E vai ser muito legal quando nós pudermos nos reunir novamente lá, né? Ah, não vejo a hora, né? A gente sempre pensa, nossa, que saudade, né? De poder estar junto com as pessoas, de confraternizar, de se encontrar, né? Aqueles encontros maravilhosos. Eu acompanhava você lá com a Rosélia, né? Grande amiga também, a quem mando um beijo muito especial. É uma pessoa assim que eu sempre falo, né? A gente tem oportunidades na vida e naqueles momentos especiais sempre aparecem ainda anjos, né? Que se apresentam em forma de pessoas para nós, e a Rosélia é uma delas, assim, ela apareceu justamente no processo seletivo do mestrado, me ajudou lá com algumas dúvidas que eu tinha, e a gente foi fazendo uma amizade, e ao mesmo tempo você não entende, né, como tem afinidade com as pessoas, mas eu acredito muito em Deus, enfim, a minha fé é maior do que qualquer coisa nesse mundo, e eu estou aqui somente por Ele mesmo, e graças a Ele. E tudo que eu sempre passei na minha vida, hoje eu olho para trás, eu falo, sempre tiveram anjos para me apoiar. Então, a gente só tem que agradecer hoje, né? Eu sempre passo para a equipe isso, né? Que eu hoje não peço mais, eu só agradeço. Então, e hoje a Jana aí é um grande anjo que aparece na nossa vida também, nas nossas vidas, né? Para nos abrir essas portas imensas, né? E nos acreditar na gente, acreditar que a gente sempre vai ter algo para contribuir, seja com a sociedade, né, profissionalmente, pessoalmente, né, porque além de ser profissional, mais do que isso, nós somos pessoas, seres humanos, né, então a gente sempre tem que valorizar isso, né, a essência do ser. Sim, é muito legal, porque eu sempre digo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus vai unindo, e eu só tenho que agradecer, fico muito feliz de ouvi-la falando assim da Rosélia, porque a Rosélia é como uma irmã de coração para mim, né, uma das grandes também parceiras que nós temos aqui no Inloco, e foi através da Rosélia que eu conheci mais proximamente a Débora, apesar de que pessoalmente ainda nós não tivemos essa satisfação de sentarmos para tomarmos um café juntas e tudo mais, mas em breve, né, Ney? Em breve nós vamos fazer aqueles almoços nos sábados, né, lá na 15, que a gente sempre costumava fazer, né? Então nós vamos fazer. Comer feijoada, né? Comer feijoada, claro, ver o Sombra. O Sombra, já me casaram lá na 15 também, né? Mas tudo faz parte. E ali, pessoal, dentro desse perfil que a Débora está trazendo hoje, então a Débora é responsável pela série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, e ela trouxe o Ney, que faz parte do escritório dela, e automaticamente vai trazendo aí também as pessoas que ela entender pertinentes para o momento. Então, ela e o Ney, além de participarem conosco aqui hoje, desse bate-papo, e ainda nos mandaram um artigo que semanalmente também o farão da mesma forma, com material relevante para a gente publicar lá na coluna Paraná Portal. Então, o Paraná Portal é um grande parceiro também do Inloco. E aí, Débora, vocês colocaram uma temática envolvendo a nova Lei 15.635, 2020, e vieram com a proposta de, né, nos enriquecer de conhecimentos a respeito do direito à moradia e a regularização de imóveis em áreas de interesse social. Débora, você conduz aí, como você quer, né? A tua parte, a parte do Ney, e eu vou automaticamente aí fazendo perguntas para vocês. Mas fique bem à vontade e traga os conhecimentos. Isso, você me segura aí, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais. Ai, né? Aquela coisa, falar do que ama, né? É fácil, né? Então a gente vai se estendendo, mas aí a gente, assim, o nosso objetivo aqui é
pelo menos passar linhas gerais, aquilo que a gente entende, e até eu fiz um combinado com o Ney, para eu não falar demais e ele de menos, eu vou fazer uma introdução, né, sobre a perspectiva global do que é a regularização fundiária urbana, né, a tão famosa REURB, né. Então, assim, para iniciar, eu vou contextualizar, então, dizendo o que é a REURB, e depois o Ney vai falar da nossa legislação municipal, que agora também vai abrir, alargar as possibilidades, até em âmbito municipal mesmo, né, a gente vai ter uma diretriz, porque nós tínhamos muitos aspectos na REURB, inclusive na 13465, que é a lei que atualmente fala de REURB, né, legislação federal, e trata dos aspectos específicos dela, e agora, com a legislação municipal, talvez nós tenhamos uma redução aí das contradições que nós vínhamos debatendo e trazendo aqui para o nosso público, e até mesmo para as pessoas quando fazíamos simpósios, enfim, quando falávamos no assunto, até mesmo em aulas que eu dava, eu sempre fazia alguns questionamentos, invocava algumas dúvidas, e eu acho que agora, com a legislação, depois que o Ney vai trazer para nós, que é específica, que foi objeto do artigo que foi para o Paraná Portal, vai poder elucidar e até mesmo chamar a gente também para um novo diálogo, tá? Então, eu vou trazer esse panorama. Então, o que seria a regularização fundiária, né? Qual seria, basicamente, a sua conceituação? Quando a gente fala de regularização fundiária, a gente fala, então, de um conjunto, que, na verdade, ele consiste, então, nessa conjunção de normas de característica gerais, né, que trazem procedimentos que envolvem até medidas que são ali jurídicas, ambientais, sociais, enfim, especialmente aqui eu vou falar muito das urbanísticas, ambientais e sociais, por quê? Porque elas são, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, as mais importantes da REURB. Por quê? Porque quando a gente fala em urbanístico, a gente visa justamente a organização do espaço, do território urbano, ou seja, eu tenho núcleos informais que devem ser incorporados aí ao território urbano, às cidades. E nisso eu falo muito, até inclusive puxo a brasa para minha sardinha, por quê? Porque a própria Comissão de Direito à Cidade, né, da qual eu faço parte na OAB Paraná, a gente trata muito desses aspectos, né, justamente de incorporar, né, até amanhã também nós vamos ter uma live lá falando sobre a REURB, justamente aí como significativa para o acesso ao direito à moradia, que é um princípio constitucional. Então, eu falo muito de REURB, eu tenho essa paixão pela REURB, justamente porque ela é instrumento, ela possibilita com que nós tenhamos esse acesso, principalmente quando eu falo da REURB-S. Se eu falo da REURB-S, nós temos duas modalidades de REURB, né, dentro daí do Instituto Jurídico. Mas quando eu falo de REURB-S, eu estou primando pela satisfação dos anseios daquelas pessoas menos favorecidas, ou seja, daquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que vivem em ocupações, sejam elas meramente irregulares ou então clandestinas, né? As clandestinas muito pior, até em muito pior situação do que as irregulares. Então, quando eu tento falar de REURB, tento implementar esse instituto jurídico na prática, eu estou pensando necessariamente nessas pessoas, em fazer com que elas tenham ali a titulação daquela propriedade, elas possam se sentir parte daquele território urbano, o que é muito importante quando a gente fala, então, de REURB. Mas antes disso, eu acho bastante também significativo tratar de alguns aspectos jurídicos, especialmente na seara legislativa, que fizeram com que a REURB desse esse passo e fosse denominada como ela é hoje, como Instituto REURB Regularização Fundiária Urbana. Nós temos marcos legislativos aí que, claro, não poderíamos desprezar. A mais importante, ao meu ver, até porque também sou constitucionalista e me especializei também em direito constitucional, então defendo avidamente a Constituição da República. A Constituição trata, não diretamente, não expressamente, mas já deu as primeiras bases para a gente pensar na REURB, quando ali no seu artigo 182, 183, invocou a função social da propriedade. O que vem a ser a função social da propriedade? Nada mais, nada menos do que a utilização da forma como deve ser realmente, não deixar ali a área abandonada, né, aproveitar aquele território, aproveitar aquela área da melhor maneira possível, né? Então, a própria Constituição Federal já nos deu o caminho das pedras, no sentido de inaugurar um novo cenário jurídico, uma nova possibilidade, que era uma que nós não tínhamos até o seu advento.
Depois disso, ou seja, ali em 2001, nós já tivemos o Estatuto da Cidade, que foi o primeiro texto legal que tratou especificamente da regularização fundiária, ou seja, é hoje concebido como a maior diretriz dentro do nosso ordenamento jurídico quando nós falamos de regularização fundiária. Além disso, também temos ali a MP 2220, lá de 2001, que tratou também da concessão de uso especial para fins de moradia, que também é importante, né? E até mesmo uso comercial. Por quê? Porque também inaugurou uma nova possibilidade quando a gente vem falar aí da autorização de posse para bens públicos, ou seja, até então eu não tinha essa possibilidade. Então, com essa MP, eu já posso conceber aí, então, que eu tenho a oportunidade também de autorizar a posse, de ter a posse, de obter a posse de bens públicos. O Código Civil, como todos sabem, também inaugurou inúmeras possibilidades, né, para que eu pudesse ter essa titulação através das inúmeras usucapiões ali que nós temos, né. Então, temos a extraordinária, ordinária, rural, enfim, temos todas as modalidades que são necessárias, mas que nós tratamos do imóvel ou que convergem para o tratamento do imóvel na sua, unitariamente. Eu não posso tratar como a REURB faz, por exemplo. Então, eu vou pegar um determinado imóvel, vou tentar adequá-lo ali à disposição legal, ao lapso de tempo necessário, enfim, posse mansa, pacífica e ininterrupta por determinado lapso de tempo e outras exigências de acordo com a usucapião específica e tentar, então, o ingresso, o pleito judicial ou extrajudicial, que também hoje é concebido dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Então, ali nós estamos vindo aí justamente nesse crescimento, né, exponencial das possibilidades que nós tivemos de inaugurar momentos diferenciados para regularizar estas propriedades, né? Lá em 2005 também tivemos a Lei 11.124, que tratou do Sistema Nacional de Habitação de interesse social, que é o interesse social que nos move aqui quando a gente fala de REURB, não que nós ou que nós tenhamos que ignorar a outra REURB, que é a REURB, mas como nós estamos falando muito mais da S, então aqui vai uma legislação também que se volta a essa possibilidade. A 11.481 de 2007 também nos franqueia o acesso aos imóveis da União por beneficiários de programas habitacionais, também é um grande marco legislativo. Lei de 2009, a 11.952, que trata da legislação e da regularização fundiária em terras da União e Amazônia Legal, também um outro grande marco. A 11.977, que também trata do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, institui também esse novo cenário que hoje aí acaba servindo como regramento para vários ou inúmeros milhares de imóveis pelo país, franqueando, possibilitando esse acesso às pessoas de baixa renda. E a 13.465, que para nós é um marco legislativo, porque ela traz inúmeros aspectos jurídicos novos para a área imobiliária, especialmente quando a gente fala lá do usucapião extrajudicial, o usucapião extrajudicial, que antes, então, era impossível de acontecer, ou seja, só conseguia ali o usucapião imóvel a partir do usucapião judicial, com todos aqueles anos, todos aquele preenchimento de requisitos e números, né, e principalmente, eu acho que até o tempo, né, de tramitação do processo é longo, né, que acabava por desestimular as pessoas, acabou ganhando uma nova toada, né, um novo norte, com essa legislação, que é 13.465, não que ela trate apenas da usucapião extrajudicial, que diminui substancialmente o tempo de trâmite, porque deu o processo todo administrativo, mas também de outros aspectos, e em especial aqui trata sobre a regularização fundiária rural e urbana. Então, a 13.465 inaugurou um novo momento dentro aí da área imobiliária, trazendo inúmeros institutos, inúmeros aspectos sendo muito explorados atualmente, né, porque nós já tínhamos ali o CPC que tratava de algumas disposições, mas a 13.465, ela realmente ensejou, ela possibilitou de uma forma muito mais clara, muito mais tranquila, até só uma correção aqui para o ouvinte, o CPC 2015 já possibilitava aí resolver extrajudicialmente, mas com a 13.465 nós tivemos algumas alterações que realmente possibilitaram ou abriram acesso
muito melhor, ali, tais como prazos, inclusive, que acabaram sendo reduzidos, né, entendimentos acerca de citação, ou na verdade, intimação ali dos confrontantes. Então, algumas situações foram alteradas em relação a esses aspectos no que tange ao uso capião extrajudicial. Mas, como a gente não vai se prender nelas agora, porque são várias modalidades de uso capião, e o nosso objeto aqui é REURB, então a gente fala especialmente dela. Por quê? E por que a REURB? Por que ela é tão importante? Porque ela prima especialmente aí pela sustentabilidade. Então, ela tem princípios que são nortes da sua concepção, ou seja, eu preciso encontrar aí com a REURB, né, e a REURB precisa atender sustentabilidade econômica, ou seja, eu preciso possibilitar a todos aqueles envolvidos o acesso à moradia, né, dar condições adequadas, né, àquelas pessoas que vivem numa situação precária de moradia, sustentabilidade social, que é o efetivo exercício do direito à moradia prelecionado lá pela Constituição Federal, sustentabilidade ambiental, ou seja, eu tenho pessoas que moram ou que residem nessas ocupações irregulares, que normalmente se encontram em áreas de mananciais, ou seja, áreas que jamais poderiam estar sendo habitadas por essas pessoas. Então, assim, eu tenho que cuidar não só dessas pessoas, mas também daquela área ambiental que está sendo degradada. Então, eu preciso me adequar, eu preciso encontrar o meio termo para equilibrar essas condições, tanto sociais quanto ambientais, ainda que haja aí alguma omissão na lei, porque eu não consigo, de fato, estipular todas as condições necessárias e como isso efetivamente vai acontecer. Nós temos agora uma possibilidade nova, com um novo projeto de lei ali, que eu vou falar mais para frente, mas ainda não é algo que eu consiga, na prática, efetivar diante de algumas limitações que se encontram aí na própria legislação. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem aí, né, esse arcabouço todo, que é aquele que orienta a própria regularização fundiária urbana, né? Além do que, é claro, e muito importante também, que nós nos atentemos ao fato que precisamos organizar, ordenar o nosso espaço territorial, que também acaba se consubstanciando como uma premissa imensa aí da REURB, né? Eu não posso simplesmente considerar a cidade, o que é bonito na cidade, o que está ali no seu centro. Não, eu tenho que considerar aquelas pessoas que vivem ali nessas áreas, para poder organizar todo o espaço urbano na sua integralidade. Então, o objetivo principal dessa REURB é justamente promover essa ocupação territorial do solo de maneira eficiente, de maneira com que essas pessoas possam efetivamente utilizá-lo de maneira funcional. Então, existe uma necessidade de resolver esses problemas sem que o judiciário, o judiciário principalmente, né? Porque hoje, quando a gente fala em REURB, eu estou tratando do Instituto Jurídico que tenta desburocratizar, tenta desjudicializar, ou seja, aquele aparato todo do Poder Judiciário que se voltava à discussão, por exemplo, de uso capião, seria desnecessário na medida em que eu consiga resolver essas questões de ocupação irregular do solo com REURB. Por quê? Porque é totalmente extrajudicial. Então, eu consigo resolver essas situações de uma maneira que não afete, que não sobrecarregue, não force, não desague justamente aí no Poder Judiciário, desocupando ou, enfim, desonerando o Estado dessa obrigação, né? Então, se a gente consegue promover através de REURB, tenho vários colegas aí, inclusive, que são pioneiros que se voltam justamente à prática da REURB, à regularização fundiária, eles, além de tudo, eles promovem essa justiça social, o que eu acho que para a REURB é extremamente importante. Por isso a defesa, quando iniciei minha fala aqui, justamente sustentando essas possibilidades, porque a partir da REURB nós temos um novo panorama, nós inauguramos esse momento novo, que ele, além de, claro, primar por trazer essa justiça social, ele também faz com que nós consigamos ter uma nova ordem dentro do nosso sistema, né? Não só de nos socorrer do Poder Judiciário para a resolução de situações como essa, mas sim poder promover toda essa ocupação territorial organizada de uma forma com que, além dessa satisfação, essa desburocratização, essas pessoas possam ter o direito à moradia, enfim, várias situações afetas aí, inclusive
a própria Constituição Federal. Então, a partir disso, eu consigo encontrar essas pessoas, mas, claro, eu não posso me esquecer também que existem lapsos temporais, eu não posso simplesmente achar que eu vou entrar lá numa ocupação, ou até eu chamo atenção para isso, porque muitas pessoas, né, claro, a gente não sabe exatamente onde, nem vamos citar aqui porque não nos cabe, acabam se servindo agora do expediente desse Instituto Jurídico para tentar utilizá-lo com vistas, então, à obtenção dessa titulação de propriedade com o Instituto REURB. Mas o que nós temos que ver é que existe um marco temporal, ou seja, até 22/12/2016, que é o prazo limite para que essas pessoas possam tentar pleitear ali essa legitimação fundiária. Então, não é simplesmente, eu tenho aqui o espaço territorial urbano que está desorganizado e vamos, então, pleitear e tentar aí obter essa titulação com a REURB. Não, não funciona assim. A gente tem que se atentar aos prazos, que são prazos limítrofes, estão estabelecidos justamente aí nessa legislação, para que não haja afronta, não haja desrespeito à propriedade privada, porque ali a gente pode ver que, de repente, exista um conflito de interesses entre o privado, né, enfim, e aquele que, de fato, tem a sua legitimação, tem a possibilidade de pleitear essa legitimação, a gente não pode afrontar. Então, são propriedades ou são espaços territoriais, ocupações, que devem estar consolidados. Por isso que quando a gente fala de REURB, fala justamente desse marco, desse lapso de tempo, eu tenho que lembrar que essas ocupações devem estar já consolidadas, porque não basta simplesmente ter uma ocupação como essa para tentar pleitear. Então, várias situações assim são importantes, né, para que a gente observe, não haja nenhum tipo de afronta à propriedade privada, porque também aí seria algo contra a lei, né? Então, claro, a gente precisa viabilizar o acesso, precisa organizar o espaço urbano, mas também existem outros princípios, né, que são caros para nós dentro do ordenamento jurídico como um todo, e não somente para o direito constitucional, mas até mesmo para o direito civil, que é aquele que é o, de fato, responsável aí pelo atendimento, pela defesa do direito à propriedade. Então, sempre que a gente falar em REURB, a gente deve pensar nessas situações que são ali comezinhas ali, que fazem toda a diferença, até mesmo para que a gente consiga, então, a obtenção desses títulos, né? Então, quais seriam, além de tudo, os objetivos dessa REURB, né? A gente teria que constituir, então, ou se prima pela constituição de direitos reais em favor ali desses ocupantes dessas áreas, né? Ampliação, claro, logicamente também dessa terra, dessa área urbanizada pela população de baixa renda, preciso de urbanização. Só que quando eu falo desse porém e desses objetivos, é muito importante destacar que muitas áreas até podem ser objeto de questionamento. Muitas áreas ainda não têm regularização, ou seja, e muitas pessoas que vivem nessas ocupações não têm a intenção de regularizar as áreas. Por quê? Porque, notadamente, tem pessoas que não têm interesse de serem encontradas, né? Então, quando a gente se depara com situações como essas, pode ser que haja um conflito dentro da própria associação, porque, via de regra, se constitui uma associação de moradores para tratar de interesses como esse, e nem sempre todas as pessoas têm interesse. Por quê? Porque preferem que não chegue ali a sua conta, né, enfim, por N razões, né, que a gente não nos compete invocar agora, mas vale ressaltar que quando a gente fala de regularização fundiária, é bastante complicado, porque, dependendo da ocupação, não existe interesse de toda aquela população que ali convive ou que reside de regularizar a área. Então, assim, a despeito de nós termos esse instituto que é maravilhoso, hoje em dia, que facilitem muito aí a regularização, há de se ressaltar que existem essas peculiaridades que nem sempre propiciam levar a cabo aí a efeito a regularização, tá? Ainda voltando aos objetivos aqui, não menos importante também, claro, que a gente promova aí através da REURB a integração social e a geração de emprego e renda, que, claro, também são aí, logicamente, relacionadas, porque se eu tenho essa integração social dessas pessoas, ou seja, eu tenho um endereço, eu tenho uma regularização, né, eu consigo já realmente ter um paradeiro, né, aquela pessoa vai, ela procura um emprego, ela mora num lugar que realmente já está regularizado,
regularizado, né? Enfim, toda uma sistemática muda, todo um cenário para essa pessoa pode mudar, né? E além do que, como a gente já falou também, que consiste em objetivo é resolver o conflito, resolver essa situação administrativamente, extrajudicialmente, porque daí, neste caso, eu consigo, ou seja, possibilitar a essas pessoas o acesso a esse direito sem que, para tanto, elas sejam obrigadas a individualmente procurar o Poder Judiciário para tentar obter essa titulação de propriedade. Além do que, claro, e muito importante neste caso, é o direito à moradia, né, que sem sombra de dúvida, nada como ter um imóvel regularizado, um imóvel que você tenha uma matrícula, que você possa realmente dizer, olha, esse imóvel é meu, agrega valor, né, isso, inclusive, nós temos um projeto de lei novo, né, que nós vamos falar também, que ele trata especificamente dessa questão econômica, da agregação de valor, o imóvel regularizado vale muito mais, a gente sabe disso, né, a gente garante também a função social da propriedade, além de também ordenar o desenvolvimento de funções sociais da cidade. Por quê? Porque eu consigo estruturar a cidade da maneira como ela deve ser, para ter funcionalidades, né, território, sem deixar essas pessoas à margem, ou seja, eu quero congregar, eu quero trazê-las para a cidade, né, esquecer que existe ali uma pessoa, ou pessoas, ou uma coletividade que está sendo ignorada. Eu preciso garantir que essas pessoas tenham o seu bem-estar, eu preciso implantar vias, eu preciso ter acessos, né, e somente com a REURB, isso vai fazer parte, inclusive, de obrigações do município, com a REURB eu consigo estruturar, ou seja, reestruturar, em verdade, todas essas noções, todas essas situações que estão aí ao desabrigo, ou estavam, né, até especificamente e expressamente a 13465, ao desabrigo da lei, né, porque somente com o advento dessa legislação é que nós conseguimos ter uma maior concretude e visibilidade até mesmo dessa situação dessas pessoas, né, não que não se fizesse, até porque hoje existe, e isso vale a pena ressaltar, muitas dicotomias em relação à aplicação da 13465 e outras legislações que eram, inclusive, anteriores, porque como a 13465 ela acabou resvalando em questões constitucionais, tais como, por exemplo, a REURB se presta ou deve facilitar o direito, especialmente a mulher, né? Se entende que ao tratar disso estaria havendo ali uma discriminação, porque só para a mulher, né? Ou até mesmo quando não se trata ou não se toca muito no aspecto ambiental, se deixa passar um pouco o aspecto ambiental, né? Que também não é muito claro na 13465, ou então quando diz que vai ser ou que vai se dar essa harmonização, essa organização do território urbano em desrespeito, ou não necessariamente em desrespeito, mas que não vai necessariamente se ater às disposições municipais, o que também caracteriza uma afronta, porque eu não posso tentar organizar o espaço territorial da cidade sem pensar na legislação local. Então, quando eu penso em todas essas situações, eu vejo que nós tínhamos um embate nessa 13465, que ainda impossibilitava com que ela acontecesse totalmente, ou seja, nós tínhamos ali situações que, infelizmente, vinham na contramão do que acontecia na nossa cidade, né? Então, uma afronta direta de uma legislação federal com a municipal fatalmente vai inviabilizar aí a regularização de uma área que pode efetivamente ficar à margem em razão dessas situações. Então, por isso que nós temos que cuidar, e eu acho, assim, muito importante agora, a nova legislação municipal, que foi sancionada agora pelo prefeito Rafael Greca. Não vou entrar nesse assunto porque é o assunto do Ney, até para não tomar a frente dele, e ele também vai falar muito bem do assunto, porque nós teremos aí uma reviravolta realmente, sabe, quanto a essas possibilidades, quanto realmente a implantação da REURB no nosso município, que era algo que realmente estava fazendo falta, e eu penso que com isso nós vamos conseguir mudar realmente e implantar de forma efetiva esse instituto jurídico, né, fazer valer, de fato, o que dispõe a lei, enfim, e fazer com que nós tenhamos aí o devido acesso
a esse instituto, né? E quando eu falei para vocês que nós temos duas modalidades, nós temos dois tipos aí, eu falo da REURB-S, que é aquela REURB, né, de interesse social, que é justamente o escopo, o foco aqui da nossa fala hoje, do nosso artigo também, que foi ali para o Paraná Portal, que justamente vem de forma predominante para atender essa população de baixa renda. E isso é definido pelo município. Ele vai fazer um estudo, vai fazer uma análise e vai verificar aí quem são esses moradores e se de fato eles são de baixa renda. E também temos a REURB-E, que é aquela de interesse específico, que se volta aí justamente para aqueles condomínios que estão aí ou foram construídos em descompasso com a legislação por um motivo ou outro, ou seja, são núcleos informais ocupados, né, por pessoas que não são classificadas como de baixa renda, muito pelo contrário, temos condomínios de luxo que se encontram nessa situação. Aí vocês até podem perguntar, né, e até nosso telespectador aí, de repente, mas, nossa, como que eu vou querer encaixar a REURB? A REURB não vem para satisfação de um anseio social, de pessoas desfavorecidas? Não necessariamente, porque a REURB, ela deve se focar e deve ser realizada em observância à organização do espaço urbano. Então, quando eu falo de espaço urbano, eu não posso desprezar ninguém, né? Então, se eu tenho um condomínio de alta renda, enfim, com pessoas qualificadíssimas residindo nele, eu não posso desprezar. Por quê? Porque eu não sei exatamente por que aquilo aconteceu, quais foram as situações, quais foram os aspectos, né, que levaram àquela situação, àquela irregularidade. Então, eu não posso deixá-los de fora. Mas, nesse ponto, o que pode acontecer e vai acontecer é que, nesse caso, por exemplo, quando é REURB-E, quem vai arcar com os custos disso vão ser os interessados, né, ou seja, os efetivos moradores, diferentemente do que acontece na REURB-S, por exemplo, que vai ter, na verdade, o custeio aí daquele município que é efetivamente interessado pelaquela regularização. Então, essa denominação, essa diferenciação, ela se presta única e tão somente para que nós saibamos quem será responsável aí pelo pagamento, pelos custos, né, por arcar com esses custos da REURB, que são próprios dela. Então, neste caso, nós temos que, quando se tratar de REURB-S, nós teremos uma maior participação do Estado, e a REURB, né, quando é essa, ela merece aí a gratuidade, então, desse benefício, né, quando a gente trata de pessoas que realmente não tenham essas condições. Agora, se eu estou falando, por exemplo, uma REURB-E, é claro que neste caso, se eu trato, até porque eu posso tratar de bem público, ou seja, uma REURB-E estar sendo estabelecido, estar sendo realizada num espaço público, num caso como esse, por exemplo, deveria haver, então, a indenização do Estado também, né, que vai ser calculada de acordo aí com aquele bem, com aquela área, e não com a construção que foi erigida nela, mas com aquela área. Então, eu também falo de um aspecto indenizatório, por isso que a gente tem que qualificar, né, para verificar qual é a REURB específica, para saber tratar, né, enfim, e saber posicionar dentro desse espaço urbano, não discriminando ninguém, apenas, única e tão somente servindo para direcionamento de custos, né, que é bastante importante. E quando a gente fala agora dessa REURB, como eu já falei para vocês aqui antes, nós temos agora um projeto de lei, que é o 413/2020, que ele vem aí para dar também um amparo e suprir algumas lacunas e até mesmo deficiências da 13465, porque nós temos agora aí, pelo menos pelo que nós verificamos, né, vai ser viabilizado aí a possibilidade de que essas pessoas que vão, então, ter aí esse acesso a essa REURB, que elas possam, então, proceder aí a alienação fiduciária, o que facilitaria muito, porque teria um incremento de valores, né, para poder até mesmo regularizar a área. Então, temos várias situações, né, desse projeto que vai contribuir sobremaneira para a realização dessa REURB, né, então haverá a possibilidade desse dono fazer alienação fiduciária do lote, né, nos projetos não custeados pelo poder público. Então, se eu não tenho um projeto custeado, eu consigo, então, pelo menos alienar esse imóvel para que eu consiga, então, obter esse custeio necessário para a regularização, porque tem custo, né, gente? Então, quando eu falo de situação de REURB, eu sempre tenho que pensar que vai gerar um custo, que vai, né, muitos advogados, inclusive, que trabalham especificamente com REURB, acabam até, inclusive, fazendo pagamentos, adiantando pagamentos, investindo mesmo nessa realização, porque as pessoas normalmente
infelizmente, não tem condições, quando se trata de REURB-S, de regularizar. Então, o investimento, às vezes, é alto, por parte até mesmo do advogado, aí, porque tem que fazer aí a topografia, enfim, todos os projetos, né, são questões que exigem bastante fôlego financeiro. Então, nesses casos, é bastante importante ressaltar que nós temos desse projeto, que ainda está, né, como eu falei para vocês, em trâmite, e eu acredito que vai ser benéfico, e talvez não supra, né, enfim, todas as lacunas da 13465, mas com certeza vai se propor aí realmente a beneficiar e ampliar aí a possibilidade de regularização fundiária. Então, eu acredito bastante nessa situação, que a gente vai ter um sucesso bastante grande com isso, e, enfim, outros projetos com certeza virão, além do que, claro, muito oportuno agora, o que aconteceu no nosso município, né, com o prefeito Rafael Greca, que trouxe aí para nós, sancionou essa nova legislação, que com certeza vai propiciar aí o atendimento dessa função social, da propriedade, do território, enfim, nós vamos ter aí a organização desse território urbano de uma forma concreta, de uma forma que realmente se volte à satisfação de todos aqueles princípios constitucionais, e não apenas constitucionais, mas todos aqueles objetivos, né, de sustentabilidade que são oriundos, que são inerentes aí à nossa REURB. Então, assim, nós temos, na verdade, várias coisas, várias situações para tratar sobre REURB. Se fosse para falar, eu falaria aqui uma noite inteira de REURB, mas a gente tem que pensar o que é mais importante mesmo, até porque nosso tempo também, né, é curto, temos que passar a bola para o Ney vai falar um pouquinho também para nós aqui, vai nos ensinar, vou aprender bastante com o Ney aqui, com certeza. E, claro, e nós vamos, né, trocando essas figurinhas aí ao longo da nossa série, que com certeza vai ser bem extensa, porque tem bastante assunto para falar. Jana, nossa, Débora, quando a gente começou a falar, né, e é claro, as dúvidas que eu tenho com a Débora, que eu troco com ela, são dúvidas de clientes meus, né, que acabam chegando, colegas, envolvendo imóveis. E hoje, mais ainda com pandemia, renegociação de valores, de aluguéis. Nesse patamar, eu tenho buscado muito, né, a mentoria aí da Débora, porque ela tem essa expertise toda, cada um na sua área, né, Débora? Da mesma forma que ela já sabe, a trabalhista, ela manda para cá que a gente já se vira aqui tranquilamente. Mas, assim, Débora, te ouvindo falar, nossa, realmente, assim, isso tem assunto para não acabar mais, porque cada dia é uma surpresa. Agora, nesse momento de pandemia, os reflexos disso vão cair totalmente nesse assunto que você está falando, que o Ney vai dar continuidade. Então, a gente vai ter muita coisa daqui para frente para conversar. Se o pessoal quiser mandar sugestões de temática também para a série da Débora, pode deixar ali. E já pegando o gancho da fala da Débora, com a do Ney, tem a Gabriela, ela está mandando uma mensagem aqui, eu tenho umas dúvidas, ela coloca assim: boa noite, doutora Débora. Qual foi a mudança prática com a nova lei municipal, considerando a pré-existência da 13465 de 2017, que já flexibilizava a regularização fundiária e que, independente da legislação municipal, regulamentando para sua aplicação, a nova lei municipal inovou de alguma forma? Eu acho que vai pegar bem o término da fala por hora da Débora, no início do Ney, né? Então, eu acho que ali agora vocês tocam o barco, porque a Gabriela quer saber, né, essa junção aí de conhecimento, qual foram as inovações, né, de alguma forma, com essa nova lei municipal. Eu só vou terminar, né, antes de você começar, só para eu considerar aqui, até para já dar um introito aqui, né, em relação a esse ponto, dar o meu pitaco. Eu agora verifiquei a lei, e eu acho que é justamente ali do fim da minha fala, quando nós tínhamos ali algumas situações que não estavam em consonância com a legislação municipal, por exemplo. Né, agora, com essa nova lei, né, municipal, talvez a gente vá ter aí alguma mudança substancial na própria possibilidade de implementação da REURB, porque antes nós tínhamos ali certas limitações, né, confrontações,
né, com direito municipal, legislação urbana, né, e agora também nós temos a questão dos imóveis que vêm lá, migram do sistema da Coab também, então isso é uma legislação também bastante específica nesse sentido. Além do que, acredito eu que vai reduzir muito aquelas dicotomias legais mesmo de impossibilidade de implementação, porque está confrontando com legislação municipal, tá? Então, eu quero crer, né, eu sou muito, assim, otimista em relação a legislações novas, especialmente aí do nosso prefeito, que ele é realmente um apaixonado pela cidade, e eu sou, inclusive, né, eu sou fã dele por isso, porque eu amo Curitiba também, eu sou uma apaixonada pela cidade, então, ele me ganha ali, né, a gente saber que um prefeito faz o que faz justamente aí pelo amor que tem pela cidade. Então, eu acredito que as questões envolvendo o REURB, elas fiquem muito melhores e facilitem muito mais a sua aplicação prática em decorrência dessa nova legislação. Mas eu acho que o Ney também tem suas considerações a fazer, né? Não sei se eu esclareci efetivamente, mas se precisar também fazer alguma pergunta mais pontual, a gente vai ali na veia. Olá, Então, Ney, doutora, a vez é tua sim, agora. obrigado, ressaltando tudo o que a doutora Débora disse, né, inclusive sobre essa nova lei, a 15.635, que foi sancionada agora recentemente pelo prefeito Rafael Greca, né, ela regulariza ali, ele devolve à sociedade aquelas áreas revitalizadas, né, de interesse da população. Por quê? Porque quando muitos dos cidadãos aqui em Curitiba, até respondendo a pergunta, né, do que até perguntaram aí para nós, né, a cidade, muitas pessoas aí viviam de uma forma aí com seus imóveis de uma forma irregular, né, e que até utilizariam ali 100% ali do seu terreno. Então, essa nova lei, ela acaba dando essa facilidade, né, ela facilita, de uma certa forma, para que haja a regularização, né, da inscrição do imóvel, e isso vai favorecer até a 100%, vamos dizer assim, de valor econômico do imóvel, né? Então, este é o momento, no caso, assim, de que muitos aí, de repente, leram o nosso artigo, estão nos ouvindo aí, né, para que regularize os seus imóveis e facilitando até o valor econômico. Por quê? Porque muitos ali ficaram de uma forma irregular durante 30 ou até mais de 30 anos, né? E que, vamos dizer assim, que ainda não são proprietários das suas casas, né? Então, essa nova lei, ela vai proporcionar que esses moradores regularizem as suas casas, né? Tendo garantia de 100% da sua moradia, da inscrição. Então, isso vai favorecer a toda a população. Por exemplo, aqui em Curitiba, como Cajuru, né, o bairro Cajuru, que é um dos bairros grandes aqui de Curitiba, e possui aí uma imersão muito grande de imóveis aí que estavam de uma forma irregular. Recentemente, né, foram regularizadas várias casas ali, através dessa lei. Então, o benefício para Curitiba foi imenso, está sendo imenso, né? Então, aí nós temos aí que favorecer e comunicar a toda a população que estão aí com seus imóveis irregulares, para que eles aproveitem essa sanção dessa nova lei para a regularização do imóvel, né? Então, vai proporcionar aí, além da economia, né, do valor econômico do imóvel aí até 100%, também aquelas casas que estão ali com 100% de construção, né, também vai ter essa possibilidade da regularização. Então, vai favorecer aí toda uma grande gama aí da cidade de Curitiba, né, doutora Débora, que no caso que a doutora ressaltou ali no final, né, que vai favorecer até porque, toda essa regularização interessa para todo mundo, né? Porque aí a pessoa Exatamente. sai dessa situação irregular, já começa também a contribuir com tributação, regulariza, e aí, claro, se a pessoa no primeiro momento pensar, poxa, mas eu não preciso nesse momento, então pagar imposto, né? Porque eu estou irregular, contudo, se acontece algo, né? Se alguém invoca para si alguma situação envolvendo o imóvel, pode custar muito mais caro do que você regularizar e contribuir,
né, Exatamente. para o bem-estar de toda a cidade. Mas como que é essa regularização? Como que funciona na prática, né? Como que a pessoa, ok, ela tem um imóvel que ela está usufruindo agora, está irregular. Como que ela faz para regularizar? Então, aí a pessoa ela tem que dirigir ao município de Curitiba, a prefeitura, para que ela possa entregar os seus documentos pessoais, e a partir daí, o advogado, que de repente ela pode também se contratar, né, ou direcionada ao município, e para que faça todo um trabalho ali de metragem, né, para que seja homologada essa inscrição. E não, ou seja, a burocracia hoje, vamos dizer assim, que ela é mais reduzida, né, porque a lei anterior, ela não deixava, se você tivesse 100% de imóvel construído, ela não permitia isso. Agora, através dessa nova lei, ela vai permitir. Então, como existem várias aí propriedades aí que estão irregulares, do meu ponto de vista, pelos estudos levantados aí, é que agora é o momento, né? Então, como está estendendo aí para toda a Curitiba, né, acreditamos que, de repente, possa até estender aí aos outros municípios do todo o Paraná, como ocorre aí não só aqui no estado do Paraná, mas também no estado de São Paulo, que também há várias propriedades lá de irregularidades, né? E então até inclusive muitos não podem não tem comprovante de endereço, né? Vamos dizer assim, que não possam até abrir conta em banco, por exemplo, por essa falta de documento. Então é importante que a pessoa tenha esse momento, que ela possa regularizar, né? E que valorize seu imóvel. E isso também vai revertir também até um bem de família, né? Que vai deixar aí, sabe, de herança. Claro. Então, claro. tem que ter esse momento. Né? Ou deixa o problema de herança, né, Débora? E aí, como ou deixa o problema, ou você resolve o problema, ou você deixa o problema para o outro resolver, né? É mais ou menos. Vocês devem enfrentar muito disso também, né? Os herdeiros que acabam chegando com o pacote completo ali para vocês. Daí vem aquele título, aquela sessão de posse, sabe? Que passou para um, que passou para outro, que passou para outro, e aí a gente tenta resolver através do usucapião, mas você não resolve o problema global, resolve só o problema unitário, que normalmente se arrasta na justiça por anos, porque quando você trata do usucapião tem que ter o preenchimento de requisitos, muito raramente os confrontantes ou, enfim, o réu abra mão daquele bem, né, daquele imóvel, não admite que tenha havido o preenchimento daqueles requisitos. Então, são situações bem complicadas mesmo. Se a gente consegue resolver por REURB, eu acho que, assim, é complicadíssimo, não é algo fácil de se fazer, porque envolve, imagine, se um usucapião já envolve uma série de documentações e análise, né, de vários requisitos legais, então você imagine uma REURB, onde você vai analisar a situação de inúmeras pessoas que moram em ocupações. Então, assim, eu admiro muito os colegas que trabalham especificamente com REURB, porque não é fácil, assim, acho que é algo que realmente, além de dar trabalho, é algo que, assim, você sempre vai ter ali um probleminha, né, até você conseguir encaixar todas as peças ali do quebra-cabeça, né. Eu sempre comparo as nossas audiências trabalhistas como um joguinho de xadrez, mas o de vocês é bem mais complexo, porque nesse patamar, porque é exatamente essa comparação. É um quebra-cabeça daqueles gigantescos, né? Porque toda essa questão de movimentação imobiliária, quando se vai realmente, né, buscar, regularizar e colocar a casa em ordem, literalmente, ela tem um lapso de tempo, trabalho, de procedimento, que é muito longo, né? E são muitas as fases, assim, que nós precisamos passar. Então, realmente, o profissional que estiver ali debruçado nessa área tem que ter essa vontade, essa dedicação, e não é para qualquer pessoa, né, Débora? Não é. Às vezes as pessoas até brincam, né? Eu já ouvi muitos colegas falar, eu sou imobiliarista, eu faço imobiliário. Eu falo, daí eu falo, então eu faço lá os capião, reintegração de posse. Eu falo, então você não é imobiliarista, porque o imobiliarista não se resume, ou não é só isso, é muito mais do que isso, é um mundo à parte, né? Porque são
várias situações, né, o direito notarial, o direito registral, enfim, esses direitos reais, tudo que envolve a área imobiliária. Nós, aqui no escritório, muito construção civil, né, então, assim, existe um leque muito grande dentro da área imobiliária, assim, é uma área que, para quem gosta, assim, eu indico, né, bom, eu sou suspeita, né, igual falar de filho, né, a gente tem, assim, um pouco de, né, se eu falar, né, ficar elogiando muito, já vão saber, porque realmente é o que eu gosto, é o que eu amo, enfim, eu adoro me debruçar sobre essas questões, especialmente quando você envolve aí contratos que realmente têm situações que afrontam especialmente aí a questão da construção civil, onde eu vejo aí vários abusos cometidos por incorporadoras aí, sabe? Então, eu particularmente gosto muito desses desafios, mas não é fácil, é dor de cabeça, na certa. Ainda bem, né? Ainda bem que cada um tem a sua área e cada um gosta das suas particularidades, porque, olha, realmente, assim, né? Quando tiver algo assim, eu falo para os meus amigos, clientes, olha, minha parceira na área de direito imobiliário, a doutora Débora, então encaminho para ela, porque não é só o trabalho, é o estudo, é o comprometimento, né? A responsabilidade. Ney, fala, Ney, vi que você está com Posso vontade de fazer falar. um complemento também? Então, agora que eu estou conhecendo a área do direito imobiliário, a professora, a doutora Débora, né? Realmente, é uma área que existem várias, vamos dizer assim, estudos que, no caso, não conhecia, né? Por exemplo, essa questão da moradia, que hoje, há muitos aqui em Curitiba viviam numa situação de uma forma irregular, é algo que eu não tinha um total conhecimento, né? Então, a gente entende que tem, mas não uma grande quantidade, conforme a gente vamos pesquisando e vamos observando que existem várias pessoas que precisam resolver ali os seus conflitos, né? Então, a área do direito imobiliário é uma área, assim, que, além da construção civil, também acaba envolvendo muito também a área ambiental. Inclusive, essa lei também, né? Ela resolve situações ali de revitalização ambiental, né? Então, até regularizações de ruas, né? De estacionamentos, calçadas, enfim. Então, a área do direito imobiliário é uma área que realmente, vamos dizer assim, que tem que ter um conhecimento muito grande para poder tocar, viu? Porque não é só aquela questão minuciada, né? Vamos dizer assim, de locação, compra e venda. Existem N situações ali, sabe? Que envolvem, né? Então, tanto de um lado ou de um outro lado também da moeda, né? Vamos dizer assim. E que o interessante, que eu achei bacana que estou conhecendo agora, é a questão da área ambiental, que envolve muito também a área do direito imobiliário. Isso é muito interessante. E caminha realmente, para. esse é um ponto importante, né? Caminha para o futuro, né, Débora? Questão de sustentabilidade, questão Sim. social. E aí lembro muito de um artigo Cidade, que é o meu. Curitiba Cidade Modelo, né? Desculpa interrompê-la. Exatamente. Não. E eu lembrei muito na fala da Débora, do Ney, do artigo 170 da Constituição Federal, quando fala da ordem econômica e menciona a função social, né? Então, nós temos essa função social sobre os mais variados aspectos. E esses que vocês trouxeram agora, nossa, eles são agasalhados ali por vários artigos dentro da nossa Constituição Federal, desde o primeiro, terceiro, né? E assim sucessivamente. Também sou uma estudiosa do direito constitucional e que também, né, tem uma admiração muito grande pela nossa Constituição. Acho que se os princípios e valores que estão expressos nela fossem valorizados, nós não precisaríamos, né, de tantas discussões, nós poderíamos enxugar melhor o poder judiciário, né, que poderia se dedicar a outras questões tão relevantes quanto, mas que merecem, né, uma dedicação ainda maior. Débora, então, nós vamos ter muito que falar aí daqui para frente das questões imobiliárias e urbanísticas, né? E semana que vem já queremos saber o que nós vamos ter e tudo mais. A Débora vai fazer isso, ela vai apresentar o artigo para publicação no Paraná Portal, e junto com essa publicação a gente já traz a temática para
para a noite aqui, né? Que hoje foi às 18, mas nas próximas provavelmente vai ser às 20 horas, para a gente poder fazer um bate-papo legal. Então, Débora, tuas considerações finais hoje e depois o Ney. Então, tá bom. Bom, mais do que qualquer coisa, eu agradeço, Janaína, querida amiga, que eu já tenho, assim, em alta conta. Muito obrigada por tudo, obrigada pela sua consideração, pelo carinho do convite, por acreditar nesse projeto novo, né, que acaba contemplando aí o nosso direito imobiliário urbanístico. Agradeço muito pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui com você, com o Ney, né, com os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham. Mando um abraço especial ao doutor Vitor Hugo, lá no sindicato, né, ao Santos também, que sempre nos ajuda lá no nosso programa. E, enfim, a toda a minha equipe, que sem eles eu não seria nada, né, eu sempre falo isso, que ninguém é alguém sozinho, então a gente sempre tem que valorizar quem está conosco, né, eu valorizo muito, especialmente meu marido, que me apoia em todos os momentos, graças a ele também que eu estou aqui hoje, a doutora Camila Bertapelli, que está conosco também, que é uma excelente profissional, né, o Ney, que é um grande amigo já, né, que o Caju, no ano passado, trouxe essa figura preciosa para a minha vida também, e agora aqui para o nosso escritório, né, e agradeço muito por ele estar aqui conosco, ele tem engrandecido muitos trabalhos, né, esse artigo aí em coautoria me brindou, então agradeço pela dedicação, agradeço a todos que me acompanham, meu filho, que sempre está conosco também aqui no escritório, meu ombro, meu braço amigo, meu braço forte, meu filho querido, né, meus familiares, minha filhinha e meus pais, e enfim, a todos, né, que me possibilitaram estar aqui no dia de hoje, e a Deus. Agradeço mesmo, Jana, de coração, sempre conte comigo para o que você precisar, espero poder te ajudar, né, com aquilo que a gente tem aqui, enfim, eu, como disse, sou uma estudiosa do direito, o pouco que a gente sabe, mas a gente sempre tenta auxiliar os amigos, especialmente uma amiga querida como você. Tá bom? Agradeço a todos e mais uma vez, né, agradeço pela rica oportunidade, esperando estar com vocês na próxima semana aqui com um novo tema e aguardo também sugestões, né, de tema, enfim, a gente é bem aberto para isso, tá bom? Com certeza. Te agradeço, Débora, mais uma vez, a recíproca do carinho, da admiração, do respeito é a mesma, ela é verdadeira, e hoje virtualmente, mas em breve seremos, né, amigas próximas, mais próximas fisicamente, né, quero lá uma hora tomar um café gostoso com vocês, em passando Sim, aí essas vir aqui no escritório aqui, né, passear aqui com a gente, conversar, trocar ideia, né. Mas não convido duas vezes, daqui a pouquinho a gente já dá um jeitinho de ir até vocês, tá? E aí vai ser um momento muito legal, muito bacana. Eu digo que esse momento de isolamento a gente está sentindo falta disso, né? Se para nós, adultos, já é difícil, imagina as crianças, né? Minhas crianças basicamente não saíram de casa, foram raríssimos os lugares desde março, desde 16 de março. Então, a gente está trabalhando com isso, uau, tem os pontos positivos também, mas a gente quer sair, eles sempre tiveram uma vida social muito intensa comigo, né? E aí nós vamos continuar em passando essa pandemia toda, levo eles também para vocês conhecerem, né? Ney, querido amigo, as considerações finais, Então, Ney. Vamos lá. Bom, agradeço aí a minha família, que me acompanham lá do interior de São Paulo, né? Que também eu não vejo desde março, né? Os meus pais, a minha mãe grande. Também agradeço aí ao presidente do Sindicato dos Advogados, doutor Vitor Hugo, né? Agradeço também a professora doutora Débora de Castro, da Rocha. Agradeço também a doutora Simone Correia Charão, que sempre aí está aí me apoiando aí em todos os momentos, sabe? Agradeço também aos meus novos colegas de trabalho, a Camila e o Dilson aqui, né? E também quero agradecer em especial também a doutora Janaína por participar desse in-loco, né? E também agradeço aí também ao pessoal do Paraná Portal também por ter publicado também o nosso artigo, né? E a todos aí os espectadores aí que nos curtem, que estão nos ouvindo aí e que estão até fazendo as perguntas aí para nós. Agradeço imensamente.
E também agradeço a Deus, né? A Deus e ao universo aí por todas as oportunidades aí que vem agraciando aí na vida. Muito obrigado. Muito legal, gente, muito legal, assim, envolver, sabe que o In Loco, ele tem o viés jurídico cristão, né, e eu no começo eu não entendia, vão surgindo oportunidades, e aí acabam se revelando, porque as pessoas, nós nos respeitamos dentro dos ideais, né, dentro dos valores, dentro dos princípios, mas boa parte, para não dizer assim, 90% das lives nós temos terminar, quando a gente termina, nós terminamos, né, honrando e agradecendo ao Senhor, e é assim que a gente deve ser, né, em todos os momentos. Muito legal. O Ney me fez lembrar também, né, da minha mãe, do meu pai, minha família lá de Santa Catarina. Eu não vejo desde fevereiro, pessoalmente, mas todos os dias nós temos o momento da vovó Iraci e do vovô Mário aqui em casa também, né? Então, galerinha, acompanhe Débora semana que vem com mais uma temática dentro dessa nova série que surgiu hoje, iniciou hoje, não surgiu hoje, né? Iniciou hoje, que vai falar a partir de agora de questões imobiliárias e urbanísticas todas as segundas-feiras, tá bom? No mais, muito obrigada, Deus abençoe a todos e nós vamos conversando. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Amém. Até mais, obrigado. Tchau, tchau.